Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar a fundo a estrutura e as garantias do Poder Judiciário brasileiro. Temos bastante material aqui. Oi, exatamente. A ideia é entender como ele se organiza, né? Desde os órgãos até as garantias que tentam assegurar a independência. Isso. E também as regras da carreira dos juízes. É um pilar do nosso sistema. Então vamos lá desvendar isso. Perfeito. Começando pela estrutura. Como ela é montada? Então, as fontes mostram tipo uma hierarquia, né? Lá no topo fica o STF, o Supremo Tribunal Federal. Guardião da Constituição, a última palavra em muitos casos. Isso. E logo abaixo vem os tribunais superiores. Cada um na sua área, né? O STJ para a Lei Federal, TST para o Trabalho, TSE Eleitoral, STM Militar. Certo. E depois? A base fica maior, sim. Aí vem a Justiça Comum, que é a estadual, com os TJs e juízes de direito, e a federal, com TRFs de juízes federais. E também as justiças especiais, sabe? Trabalho, eleitoral, militar, cada uma com seus tribunais e juízes. E tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele julga casos? Não, o CNJ não julga processos. Ele faz mais o controle administrativo, disciplinar, sabe? Uma função mais interna, de organização e fiscalização. Entendi. Então essa estrutura toda serve para a função principal, que é de julgar, né? Resolver os conflitos, aplicar a lei. Exatamente, a função jurisdicional. E tem aquele princípio importante, o da inafastabilidade da jurisdição. Nenhuma ameaça a direito pode ficar sem análise do judiciário. Garante o acesso à justiça, então. Isso. Mas olha, o judiciário não faz só isso. Tem funções que chamamos de atípicas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo, administrar seus próprios recursos, fazer licitação, concurso para servidor, sabe? E também criar normas internas, ó, como os regimentos dos tribunais, meio que legislar internamente. Faz sentido. E para fazer tudo isso de forma independente, precisa de garantias, né? Com certeza. Aí entram as garantias institucionais. A primeira é a autonomia organizacional e administrativa. Que é basicamente poder se organizar, eleger a diretoria, criar cargos. Exato. Organizar secretarias, prover os cargos de juízes, servidores, conceder licenças, férias e até propor leis para criar varas ou cargos ao legislativo. Eles têm essa iniciativa. E a financeira? Também são autônomos? Também. Autonomia financeira. Os tribunais fazem suas propostas de orçamento, claro, tem um limite, né? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelece os tetos, mas a proposta inicial vem deles. Entendi. Isso protege a instituição. Mas e os juízes? As pessoas que julgam? A fundamental. A independência deles também é protegida por garantias específicas, as garantias funcionais dos magistrados. A vitaliciedade é uma delas, certo? Sim. A primeira, depois de um tempo na carreira, 2 anos no primeiro grau ou desde a posse nos tribunais, o juiz só perde o cargo se tiver uma sentença judicial definitiva contra ele, uma proteção forte contra pressões. E a inamovibilidade? O que significa? Significa que o juiz não pode ser transferido de um lugar para outro contra a vontade dele, a não ser que seja por interesse público, mas aí quem decide é o próprio judiciário, com direito à defesa, claro. Ou se ele pedir, ou for uma promoção. Mas ele pode recusar a promoção, né? Para não ser movido. Pode recusar a promoção se não quiser ir para o novo local. E tem uma novidade recente, a possibilidade de permuta entre juízes de TJs diferentes, que veio com a emenda 130. Interessante. E a terceira garantia? A irredutibilidade de subsídio. O salário, o valor nominal não pode ser reduzido. É uma proteção contra a retaliação econômica. Mas não protege da inflação, né? O valor real pode diminuir. Exatamente, protege o valor nominal. A ideia é evitar que diminuam o salário como forma de pressão. Ok, garantias fortes. Mas tem o outro lado da moeda, as vedações. O que um juiz não pode fazer? Pois bem, junto com as garantias vêm as responsabilidades e proibições. São várias. Não pode ter outro emprego, por exemplo. Exceto um de professor, né? Magistério pode. Isso, uma única exceção. Também não pode receber custas de processos ou ter participação financeira no resultado. Nada de atividade política ou partidária, nem mesmo ser filiado a partido. E receber ajuda financeira de fora, tipo auxílios. Também não pode, salvo algumas exceções previstas em lei. E tem a famosa quarentena de saída. Ah, sim. Ficar um tempo sem advogar onde trabalhava, né? Exato.
3 anos sem poder advogar no juízo ou tribunal de onde saiu, para evitar usar a influência do cargo anterior, sabe? Tudo isso está no Estatuto da Magistratura, imagina, que define a carreira, como se entra. O ingresso é sempre por concurso público, bem rigoroso, com provas e avaliação de títulos. A OAB participa da banca. E tem que ter pelo menos 3 anos de atividade jurídica depois de formado. E depois de entrar como juiz substituto, como sobe na carreira? A progressão é por promoção, de uma entrância para outra. Alterna os critérios, uma vez por antiguidade, outra por merecimento. E tem regras para isso, avaliação objetiva, listas. E a remuneração? É um salário fixo? É por subsídio, pago em parcela única. E tem um escalonamento, sabe? Uma diferença percentual definida entre os níveis da carreira e em relação aos ministros dos tribunais superiores. Entendi. E como funcionam os julgamentos no dia a dia? Princípio básico. Julgamentos públicos e decisões sempre fundamentadas. Tem que explicar por que decidiu daquele jeito, se não pode ser nulo. Isso vale para as decisões administrativas também. E aquela história de não ter férias coletivas? Ah, sim. Jurisdição ininterrupta. Nos tribunais de primeiro e segundo graus, não tem mais férias coletivas para todo mundo junto. Funciona em regime de plantão permanente para casos urgentes. E o tal órgão especial? O que é isso? Em tribunais muito grandes, com mais de 25 desembargadores, pode ser criado um órgão especial. É um grupo menor de juízes, parte eleita, parte os mais antigos, que assume algumas funções do pleno para agilizar as coisas. Certo. Agora um ponto que sempre gera debate. O quinto constitucional. O que é? Ah, o quinto. É aquela regra que reserva 1/5, ou seja, 20% das vagas, em alguns tribunais, TRFs, TJs, TST, TRTs, para gente que vem de fora da magistratura. De onde? Advogados. Advogados. E membros do Ministério Público. Precisam ter mais de 10 anos de carreira, notório saber jurídico, reputação boa. A ideia é trazer outras visões para o tribunal. E como funciona a escolha? OAB ou MP fazem uma lista com 6 nomes, o tribunal reduz para 3 e o chefe do executivo escolhe um desses 3. No STJ é um pouco diferente. Lá é 1/3 das vagas, não 1/5. Entendi. E a cláusula de reserva de plenário? Outro nome técnico. Sim, artigo 97 da Constituição. Basicamente, diz que para um tribunal declarar que uma lei é inconstitucional, precisa do voto da maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial, se houver. Então, uma turma pequena, um grupo de poucos juízes não pode derrubar uma lei sozinho. Exatamente. Precisa dessa decisão colegiada mais ampla. É uma proteção para a lei, para a decisão ter mais peso. A súmula vinculante 10 do STF reforça isso. Não pode afastar a lei disfarçadamente sem seguir essa regra. Para fechar, temos a Justiça de Paz e os juizados especiais. Isso. Os juizados especiais, criados para causas mais simples, cíveis ou criminais, de menor potencial ofensivo. O procedimento é mais rápido, mais oral. E a Justiça de Paz? É diferente. São cidadãos eleitos pela comunidade, mandato de 4 anos. A função principal é celebrar casamentos, verificar habilitação para casar e também podem ter funções conciliatórias, mas sem julgar conflitos de fato. O SPF já disse que eles integram o judiciário. Ufa. Cobrimos bastante coisa, hein? Desde a organização lá do STF até essas figuras mais específicas. Sim, passamos pela hierarquia, as funções, as garantias importantíssimas para a independência, né? Vepricidade, inamobilidade, e também as vedações, o estatuto, o quinto, a reserva de plenário. É um sistema bem complexo, com muitos detalhes pensados para equilibrar independência com responsabilidade. Exato. Um desenho que tenta garantir um poder técnico imparcial, mas também sujeito a regras e controles, com mecanismos para trazer outras visões, como o quinto. No fim das contas, é um sistema feito para que as decisões sejam baseadas na lei de forma protegida, mas transparente. Pois é. E fica aquela reflexão, né? Com toda essa estrutura, as garantias fortes, as diferentes justiças, como isso tudo chega para o cidadão comum? Como ele percebe a agilidade, a imparcialidade, o acesso à justiça no dia a dia? É algo para a gente continuar pensando. Excelente ponto para finalizar. Esperamos que essa análise tenha ajudado a esclarecer um pouco mais esse poder tão importante. Até a próxima!